Tiago capítulo 3. Ei, que glória é essa? Tiago capítulo 3, Epístola de Tiago, capítulo 3. Acharam? Estou escutando um glória a Deus, um aleluia lá embaixo. Alguém está glorificando a Deus aí, pode continuar glorificando. Ninguém vai ficar incomodado com isso. É forte o que eu quero ministrar a tua vida nessa noite. Nós falamos na semana passada sobre a maldição hereditária. E eu não vou refazer a mensagem porque não dá tempo, mas nós falamos que tudo começou no Éden, no pecado de Adão. E nós que fomos reconciliados com Deus, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 3, o ministério da reconciliação nos alcançou através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, estávamos num tremedal de lama, amarrados por Satanás, pelos pecados dos nossos antepassados, e hoje a coisa muda. Porque aqui no capítulo 3 de Tiago, diz assim, vamos ler do versículo 1 para que todos possam entender. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Uau! Que silêncio é esse? Silêncio que mexe com a igreja. E hoje eu quero falar sobre as maldições que são proferidas. Então, olha a inteligência de Tiago quando vai escrever sobre esse assunto. E como ele faz a colocação. O que mais me chamou a atenção em todos os exemplos que ele usou foi do navio. Pensa um navio imenso, e o que vai fazer ele ter o curso é um leme pequenininho. Está fazendo uma menção da língua. A língua, ela pode incendiar. Um pequeno órgão, o menor órgão que nós temos aqui, é capaz de contaminar todo o corpo. Não só o nosso, mas de outras pessoas. Nós na semana passada falamos daquilo que foram lançados, dos pecados cometidos que nós não sabemos, e que Deus quebrou todas as maldições. Quem crê nisso, digam amém. Quem viveu uma semana diferenciada aí, diga amém. E a partir daquele momento então, agora nós vamos falar das maldições que nós lançamos, que vem através da boca, que vem através desse pequeno órgão que pode incendiar uma floresta, assim como uma fagulha incendeia um bosque. Mas eu queria que você fosse comigo no livro de Provérbios, no capítulo 18.
Provérbios 18, no versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou esperar. Provérbios 18, no versículo 21, diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Uau! Então, a língua não está falando da língua em si, mas está falando do que a língua produz, que são as palavras. A palavra, o poder da palavra. Então, a palavra tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Então, pela palavra, eu posso gerar vida, mas também eu posso gerar morte. Mas tem um detalhe, que vem dizendo que os que gostam de usar, quer dizer, nós usamos a palavra o dia inteiro, o tempo inteiro, nós vamos comer do fruto de cada palavra que nós lançamos. O interessante é que na semana que vem nós vamos falar sobre outro tipo de maldição, mas eu quero falar sobre o início de todas as coisas. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Deus disse, haja, e houve. Aleluia. Apenas com a palavra tudo foi criado. Façamos o homem, e eis-nos aqui. Então, o poder da palavra profética e as palavras que nós lançamos, nós temos às vezes o entendimento de que elas ficam aqui, mas através das palavras, por elas produzirem vida ou morte, elas são lançadas no mundo espiritual, porque se assim não fosse, seriam palavras, apenas palavras, e palavras, palavras, como diz aquela cantora, que eu esqueci o nome. A gente pega fácil, o pastor aqui na igreja fala. Não é ela não, não é ela não. Cássia Hélia? Pastora Jesus. Eu sei que ela morreu, mas a música é dela, você conhece. Então, palavras, palavras ao vento, palavras pequenas, palavras tão grandes, palavras, não é isso? É você que me lembrou aqui no Bluetooth espiritual. Então, senão seriam apenas palavras, mas não. As palavras, por produzirem vida ou morte, elas são lançadas e elas têm poder de atuar no mundo espiritual. Isso que é interessante, elas têm poder de mover o mundo espiritual. E a partir do momento em que são proferidas palavras, espíritos das trevas, eles vão reivindicar o direito de atuar na vida das pessoas mediante aquilo que você falou, aquilo que você determinou. E também, quando nós lançamos palavras de vida, automaticamente a vida de Deus, os anjos de Deus, os ministros de Deus vão tomar posse das palavras e vão atuar mediante aquilo que nós proferimos. Então nós temos dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. As nossas palavras alimentam o reino das trevas ou alimentam o reino de Deus, ou movimentam o reino de Deus ou movimentam o reino das trevas. E nós somos frutos disso, por incrível que pareça. Isso é muito forte. Nós termos uma compreensão que as palavras, elas têm o poder de gerar vida e gerar morte. Quem já recebeu uma palavra de bênção? Você acabou de receber uma palavra de bênção. Se ninguém falou com você, essa pessoa perdeu uma oportunidade de abençoar, de receber o fruto do que produz. Quando a gente está na igreja e fala assim, fala com o seu irmão, quando você diz assim, Deus te abençoe e tal, você está gerando fruto na vida daquela pessoa, da bênção que você está liberando. E quando você não fala, não acontece nada. Então, nós não podemos ficar calados. Nós temos que abrir a boca e declarar, mas quais são as palavras que saem dos nossos lábios? Quais são as palavras que nós temos ligado na terra? Porque o próprio Jesus, quando Pedro tem a revelação de que ele é o Cristo, de que ele é ungido, ele diz para Pedro, olha, o que você ligar na terra
será ligado no céu. Como é que se liga isso? Com as palavras. O que você orar aqui será determinado no céu. Mas também o que você desligar no céu será desligado na terra. Olha o poder de mover o mundo espiritual. A palavra, ela tem o poder de fazer o bem ou fazer o mal. E aí Tiago vem dizendo o perigo que ela tem em ser usada. Tiago vem trazendo a ideia de que é um pequeno órgão que produz muitas coisas, não só negativas. No caso, ele está dando uma instrução à igreja para que não utilizem mal as palavras, mas se eu também potencializar as palavras para o bem, ela vai gerar milagres. Ela vai gerar coisas extraordinárias na nossa vida. E se você crê, diga amém. É necessário que as nossas palavras sejam medidas quando nós vamos proferir. E principalmente isso começa a atuar por uma hierarquia. De um pai para o filho. Um pai, quando libera uma palavra para um filho, talvez ele não tenha ideia, porque tem muitos relacionamentos nos dias de hoje. Eu não tenho nada contra, nada a favor, não quero falar como as pessoas agem, não quero entrar nesse mérito. Cada um segue a sua vida e faz dela o que bem entender. Mas muito nos dias de hoje tem muitos pais e filhos que já por serem pais novos e o filho já tem uma certa idade que parece que são irmãos e já trocam ideia, perdem aquela coisa de que pai, você é meu pai, eu sou teu filho, e ter o respeito. Mas o pai, quando libera uma palavra sobre um filho, ele, pela autoridade que ele exerce, ele pode dar vida ao filho, ou ele pode matar o filho. Eita! Por causa da hierarquia, da palavra que você lança sobre os seus filhos. Então aquilo que nós recebemos lá de trás foi quebrado, mas o que nós temos lançado daqui para frente, esse é o detalhe. E hoje é isso que nós vamos tratar, é o que nós temos feito, para que os nossos filhos amanhã não se arrependam pelos nossos pecados, como nós nos arrependemos pelo pecado dos nossos avós e bisavós. O silêncio da igreja demonstra a realidade dos fatos. Atributos e frases negativas que são lançados contra pessoas. Infelizmente, devido ao descontrole sobre tudo, e muitas crianças são chamadas de o imbecil, o seu burro, seu jumento. O crente, quando ele fica uma certa idade e quando ele pega uma certa maturidade, ele troca as palavras mundanas pelas coisas da Bíblia. Então ele começa, o mula que falou, mula de Balaão, jumento que carregou Jesus, ou água do Mar Morto, mulher de Ló, mulher de Jó, e por aí vai. Mas só muda o nome, né? Fica bíblico, uma briga bíblica, mas não deixa de ser uma ofensa. Quando é muito crente, tem que ser muito crente para fazer isso. Eu estou falando do nível de muito crente. E nós sempre vamos falar, ô seu doido, maluco, esse garoto é um safado, esse garoto é um danado. Sabe o que significa a palavra danado? Condenado ao inferno. Nunca mais fale essa palavra. Danadinha essa criança, condenadinha ao inferno. Quando a gente fala, isso é um moleque. Moleque significa filho de Moloque, um deus sírio-fenício, onde sacrificavam uma estátua muito grande de Moloque, de bronze, que se aquecia as mãos, sacrificava as crianças a esse deus como oferenda, como oferta. E nós chamamos os nossos filhos de Moloque, condenados ao inferno. E quando nós liberamos essas palavras vão ligando no mundo espiritual. E sem você perceber, começa em casa as coisas virarem um inferno.
começam a acontecer problemas, começa você a perder o controle, e muitas das vezes nós vamos orar e falar: Senhor, mas nós vamos todas as terças e passamos antigamente no corredor e recebo a oração da fé, e recebo a ministração, sou ministrado com óleo ungido e parece que nada está acontecendo, porque você está lançando palavras de morte, e ela vai dar o fruto de morte e não de vida. E aí, pau que nasce torto, morre torto. Por isso o menino é tão feinho. Você não tem jeito. Você é igual o fulano. E os filhos também pegam pesados, né? Quando eles falam assim. Uma vez a minha filha falou isso para mim, eu fiquei muito magoado. Nossa, pensa numa mágoa quase eterna. Que falou assim: mas eu preferia ser fulana. Caramba. Tipo assim, queria o pai da fulana. Eu olhei para ela e falei: você sabe quem é o pai da fulana? De repente, você nem sabe. Você sabe quem é o pai da fulana? De repente, você nem sabe. Você sabe que é o pai da fulana? Peguei o cinto e pá, você nem sabe. Você sabe que o pai da fulana pode ser maluco, doido. Pode ser pichulu. Biruleibe. E às vezes fazemos essas comparações porque a gente só vê o que é bonito dentro da... Ninguém vai na casa de ninguém e mostra a briga. Você já foi convidar na casa de alguém briga? Quer brigar e fica. O rapaz não pega nada para a mulher, mas naquele dia, aí a mulher aproveita que o pastor está na casa dela e fala assim: amor, pega um copo d'água. Ele: claro, amor. E vai na cozinha, desgraçada, ela aproveitou esse momento. Volta. Já viu aquela história? Que isso aconteceu aqui na Vila Kennedy. Muitos anos atrás, eu fui fazer uma visita, e quando eu parei na porta, a pessoa... Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui nessa casa? E eu: fulano... Não é que não. Aí fui na casa do vizinho. Rapaz, o negócio está aqui. Falei: Deus, vai que eles estão... E eu vou fazer o que aqui no meio disso? Eu vim numa missão, tem que cumprir. De repente eu chamei: fulana. Aí escutei lá dentro: quê? É o pastor Renato. Oi, pastor, só um minutinho. Quando cheguei, estava todo mundo sentado, as crianças sentadas, de cabelo penteado. Meu irmão me deu uma vontade de falar: nossa, eu ouvi uns barulhos estranhos. Isso foi uma das melhores visitas. Que família de paz, que família alegre, que família bacana foi aquela. Eu nunca me senti tão bem dentro de uma casa, recepcionado. Todo mundo, em minutos, tudo se transforma. Porque a gente não sabe quando a chapa esquenta lá dentro. Ou na tua casa a chapa não esquenta. Se a chapa não esquenta na tua casa, tem alguma coisa estranha. Porque toda a família tem um arranca-rabo. Às vezes pode não ser aqueles cara que grita, né? Que grita, que faz aqueles... Mas... Grita sim, grita. Grita, não grita. Como é que é? Olha aí, o vizinho está ouvindo. Sabe que a gente é... E daí? Todo casal tem problema. E aí o marido diz assim: então eu vou para a igreja. Vai para a igreja? Vai, santo de Israel. Oh, Elias vai ser arrebatado. Não estou falando do seu Elias, não, estou falando do profeta Elias. Vai ser arrebatado. Oh, vai, Eliseu. Ah, meu Deus, nós somos um povo muito estranho. E essa é uma realidade. As palavras que são proferidas. Quando eu era criança, eu não gostava muito de fazer, aliás, eu nunca gostei de fazer muita coisa em casa. Não vou mentir, nunca gostei de fazer nada em casa. E glória a Deus, porque quando a gente casa, 30 anos atrás, quando eu casei,
quando a minha esposa vinha trazer a janta, ou o almoço, né, vinha assim, amor, agora ela vem, entrega o prato. Mas pelo menos ainda está entregando. Isso é positivo. Não tem mais aquela coisa, não, meu amor, fiz um macarrãozinho para você. Aqui. Pega logo. Calma, eu estou me ajeitando. Quem conhece sabe. Mas está entregando. Então eu nunca gostei de fazer muito em casa. E uma vez eu também não gostava de fazer, não gostava de estudar, não gostava de nada. Eu era um garoto meio esquisito. Mas eu não vou dizer uma coisa para você, tinha uma legião de demônio nas minhas costas. Hoje eu sei disso. Muito. Demônio de tudo quanto é jeito, que falava muita coisa na minha cabeça. E uma vez eu indo com meu pai falando muito comigo, brigando muito comigo. Ele foi dado o apartamento até onde eram as sendas, e falando e brigando. Eu cheio de vergonha na rua, já era garoto, já era homem. E pai, ele falava alto, gritava, e eu num passinho do abençoado. Ó, só e olhando para ver se eu ia tomar uma, né? Porque ameaçava eu, não, Deus, hoje não, aqui na rua não. Aí quando eu entrei nas sendas, tinha um rapaz saindo. Antigamente, aquelas pessoas que carregavam o carrinho eram chamados nas sendas. Alguém conhece sendas? Estou falando de sendas, pessoal, o que é isso, né? Ah, que bom que não tem um pessoal da minha época. Então, nas sendas, aí vinha, e o rapaz que empurrava o carrinho era chamado de marrequinho. Lembram disso? E aí meu pai parou e falou, você está vendo esse rapaz aqui? Tu vai ser um marrequinho das sendas, tu não vai ser nada na vida. Aquela palavra entrou dentro de mim como uma flecha, porque era o meu pai. Durante muitos anos da minha vida, todas as necessidades que eu passei foi por causa daquela palavra, que teve o poder de matar. A gente sabe que é um momento de raiva, sabe que era um momento de que nenhum pai quer isso para o filho, mas lançou uma maldição. Até fome eu já passei. Nunca empurrei um carrinho das sendas, mas se você já imaginar que eu já empurrei carrinho de cachorro quente, que saía daqui além do horizonte. Eu morava ali, e aí uma vez eu, desesperado, as crianças pequenas não tinham o que fazer, a vizinha falou assim, eu tenho uma carrocinha de cachorro quente aqui. Eu falei, pô, topou. Eu empurrava daquela carrocinha até o centro de Bangu, ficava em frente à Igreja Universal, acabava o culto vendendo cachorro quente, bispo. E não vendia nada. Não era o que eu fazia, era a palavra que não deixava tudo que eu metia a mão para fazer, não produzia. Não acontecia. E eu e ela lá, guerreira, essa mulher, cara, eu vou te falar, que mulher Deus me deu. Empurrando, e às vezes a gente voltando com o cachorro quente todo para casa, e falando assim, meu Deus, o que a gente vai fazer com isso? Sem vender nada, e olha aqui na Universal, pô, aquele povo saindo pelo ladrão, e a gente, depois fomos para uma carrocinha de pipoca. Se tu imaginar o que eu já fiz na vida, você não tem ideia. E tudo que eu botava a mão para fazer, parecia que o céu era de bronze, porque havia uma palavra lançada sobre a minha vida, até o dia que eu entendi aquilo. E eu falei, eu preciso quebrar isso. Eu preciso quebrar essa palavra. Eu preciso tirar essa mentira que o diabo pegou, a legalidade daquilo da autoridade que era sobre a minha vida e lançou. E naquele momento eu vivi anos da minha vida amarrado. Não foi 1 ano, 2 anos, foi anos da minha vida, tudo amarrado. Eu era servo fiel, sempre fui temente, sempre fui ofertante, dizimista, mas as coisas não aconteciam, porque eu estava debaixo de uma sentença. E muitas das vezes nós vamos fazendo isso, nós vamos lançando palavras, e depois chegamos e falamos assim, nos perdoe. Nesse caso não teve no meu, mas nos perdoe. E esse perdão não pode anular a sentença, apenas um pedido de perdão. O Calhau está aí? Está lá em cima. Eu vou falar
Estava dando aula ontem aqui, foi uma aula muito... Aliás, não tem uma aula que não seja especial. Todas elas são muito especiais. Pelo menos para mim, os alunos não dizem amém, né? Eu fico no vácuo aqui. Então, e quando terminou o seminário, a gente estava conversando, ele falou assim, pai, quando você estava falando sobre o Kairos, e estava falando sobre o tempo Cronos, Deus me deu uma visão. E eu vou te falar, cara, isso aí está virando um livro. Eu comecei a escrever ontem. E Deus me deu uma visão, porque naquele momento eu olhava a cruz. E quando eu olhava a cruz, olha a visão que Deus deu a ele. Quando eu olhava a cruz, eu via, a cruz ela é vertical e ao mesmo tempo ela é horizontal. Só que o vertical é maior do que o horizontal. O vertical, o Cronos, o tempo de Deus, da eternidade. E o horizontal, o tempo do homem, o Cronos. A cruz representa isso. A fusão do céu na terra para mudar a história do homem. E eu falei assim, cara, de onde tu tirou isso? Da onde você tirou isso? Olha que profundo isso. E se você parar um pouquinho para pensar, porque isso aqui é o tamanho de um homem, então automaticamente, por ser o tronco maior do que os braços esticados, ele é maior. Então, se você pegar aqui, você tem uma ideia que agora já começou, aí eu comecei a viajar no negócio, né? Viajar no bom sentido. Então, ali, até que assim, mais ou menos, seria ela o tamanho do vertical para o horizontal. Mas aqui é maior. Essa parte maior aqui é a graça. O tempo de Deus é maior do que o tempo do homem. E quando Deus decide, em algum momento da história, nos visitar, Ele muda a nossa história. E eu quero declarar que talvez você, eu tenho certeza que hoje pessoas que estão aqui estejam aprisionadas por causa de palavras que foram lançadas. E você talvez tenha aprisionado pessoas pelas palavras que você lança. E Deus vai te trazer à memória o que você tem falado para as pessoas que andam com você, que estão com você. Uma coisa é falar a verdade, outra coisa é lançar maldições. Falar a verdade dói, mas cura. Só não cura quem é menino, que se ofende. Mas eu estou falando de palavras de maldições, como você não vai chegar a lugar nenhum, você é um derrotado. Deus me levantou nesse ministério para dizer para você que você é mais do que vencedor. E que todas as palavras que foram lançadas, ela tem um tempo de duração, e o tempo é hoje, acabou hoje. Toda maldição proferida acaba hoje. Cuidado com as palavras, porque quando a gente casa, é uma maravilha. Depois de 5 anos começa. Já pegou liberdade, já começa ofensa, um ofende o outro, já se perde o respeito, já começa a cada um falar o que pensa, o que dá na cabeça. E quando você menos imagina, aquele amor, aquela paixão foi embora, o que só tem é amargura, dor, sofrimento, de mulheres que não conseguem avançar, não conseguem mais estudar, porque o homem disse para ela, você vai ser dona de casa a vida inteira, e elas não têm mais vontade de estudar, de fazer uma faculdade, de se formar, estão abortando os seus sonhos, as suas promessas, porque às vezes dentro de casa, o marido insano mata a sua esposa. E quantas mulheres têm matado os seus maridos, lançando palavras sobre ele, nunca dá para nada, você trabalha, ele trabalha, e a Bíblia diz uma coisa muito interessante sobre a mulher, porque isso não foi dado ao homem, mas foi dado à mulher, por graça, por dádiva, a natureza da mulher, não a natureza do homem, mas a natureza da mulher. O direito, a mulher carrega o poder, não o direito, mas o poder de levantar ou derrubar. A sábia, quer dizer, aquela que vai no momento mais difícil, ao invés de reclamar, ela vai pegar com você e vai dizer assim, vamos lá, cara, é um momento, isso vai passar. Ou aquela que tem um poder de derrubar, de dizer, isso não vai dar certo, isso aqui vai dar errado. Quantas pessoas
Quantos homens desejaram comprar um carro e foram comprar o carro e a mulher falou, isso não vai dar certo, a gente não vai conseguir pagar, passou 4 meses, teve que devolver o carro, porque a palavra foi lançada. Não houve unidade, não, vamos lá, porque a mulher acha que muitas das vezes, por carregar na sua natureza o poder de levantar e derrubar, ela acha que sempre tem a razão. E sempre o que ela fala, a palavra que é lançada, amarra muitas das vezes, impede. Quantos filhos querem crescer para serem pastores, não querem ser médicos? Mas os pais vão lá e dizem, não, pastor, olha aí a vida de pastor como é que é. Realmente, eu digo para você, se eu tiver que escolher, não escolha isso. Mas isso não é uma escolha nossa, não sou eu que escolho ser pastor, isso é uma vocação que vem de Deus. É uma vocação que vem do Senhor, para pessoas específicas que estão dispostas a cumprir o que o apóstolo Paulo ensinou em Romanos 12:1, a ser um sacrifício vivo, a se entregar, a entregar a sua vida, a perder os seus direitos, as suas vontades, para fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes nós abortamos essas missões de crianças que são consagradas, no altar são apresentadas ao Senhor, e Deus diz, você está me dando, amém, então eu tenho um plano para ele, e no meio do caminho a gente muda o plano que Deus tem para ele, e nós vamos sofrer, e a criança vai sofrer, e muitas pessoas estão fora da direção, estão fora do Kairos, estão vivendo apenas no Cronos, porque por algum momento, palavras mudaram os rumos, e estão mudando os destinos, e é isso que me preocupa. Por algum momento, enquanto tivermos vida, mudar o rumo, a gente volta e acerta. Pega o leme daqui, pega o leme de lá e volta para a rota. Mas não sabemos até quando podemos fazer isso. E automaticamente isso vai mudar destinos, vai mudar o destino da nossa vida. E eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Porque eu sei a dor de uma palavra que uma maldição causa. E eu quero abençoar você hoje. Levante as suas mãos assim. Pai, abençoa a tua igreja. Abençoa a tua igreja. Eu, como líder espiritual deles, eu os abençoo. Eu os abençoo. Porque o Senhor me ungiu para isso. Para levar libertação aos cativos, aos oprimidos. E levar as boas novas da salvação. Tudo aquilo que amarra, cai por terra agora, em nome de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você, essa realidade tem sido desprezada no nosso meio. Nós sabemos disso, voltamos para casa e continuamos fazendo o que dá na cabeça, o que dá no pensamento, a falar sem frear a língua. Estamos incendiando uma floresta. Estamos desprezando isso. Estamos chegando aqui, todo mundo bonitinho, todo mundo fala bacana, mas depois só Deus sabe. Isso é uma realidade, que nós perdemos a percepção dessa realidade espiritual, que tem amarrado famílias, que tem impedido com que famílias com potencial incrível de alcançar níveis elevados, de serem prósperos, de serem abençoados, mas vive uma vida minguada, amarrada, porque quantas palavras não foram lançadas, quantas palavras foram ditas, e não só as palavras, mas o desígnio dela, que era gerar a morte. E eu vou dizer uma coisa para você, você quer ver como é que funciona isso na vida real? Quer ver? De todo mundo, que eu preciso dar mais atenção aos seus deveres em casa. Que vergonha! Olha a sua irmã, ela não tem nenhuma nota vermelha. Ela deveria ser exemplo para você. Ai, mãe, eu tentei dar o meu melhor. O seu melhor nem tem sido suficiente. Espera só seu pai ver isso. Tomara que ele não chegue estressado hoje do trabalho. Calma, mãe. Ele não tem culpa por ser burro. Cala a boca, menina. Você é uma linguaruda. Você acha que o seu professor não contou que você com os meninos da sala? Você quer ser chamada de piriguete? Quer ser chamada de interesseira?
bom. Finalmente em casa. Ô mulher, prepara minha comida aí que eu tô cheio de fome. Querido, ainda não está pronto. Como assim a comida não tá pronta? Você não sabe se organizar não? Fica mexendo o dia todo nesse telefone aí, pô. Sabe a hora que eu chego do trabalho todo dia? É por isso que você fica aí mexendo o dia todo nessa praga de telefone? Que esses merdinhas aí que tu chama de filho se comportam desse jeito, vai na moral. Olha só, você não me estressa. Hoje mais cedo eu fui na escola dessas pestes que você chama de filho, porque o seu filho herdou sua falta de inteligência e sua filha é língua grande igual da sua mãe. Ô, não vem querer colocar minha mãe no meio não. Até porque tu é igualzinha a ela, falou tanta besteira aí que eu não sei como não morder a própria língua. Mas vem cá, que história é essa? Júnior tirou nota baixa? Ô Júnior, vem aqui agora! Oi. Seu moleque ingrato, tu acha que eu gasto dinheiro no lixo? Tu acha que o dinheiro que eu gasto pra pagar a tua escola nasceu da árvore? Seu inútil! Eu gasto dinheiro todo dia sustentando você, sustentando a tua escola, e tu não se preocupa em demonstrar um mínimo de gratidão? Se fosse o meu pai, você já estava na rua há muito tempo. Faz o seguinte, já que você quer ser qualquer um desses maconheiros aí da rua, você me avisa, que aí eu faço o seguinte, eu paro de pagar a tua escola e tu pode ser o que tu quiser. Moleque, na verdade, mulher, rala na minha frente, não quero ver matar a cara de não, mete o pé agora. Eu te odeio. Vocês são os piores pais desse mundo. Um dia eu vou sumir dessa casa. Vocês vão ver só. E você? Tá rindo de quê? Você acha que tu é melhor do que o merdinha do teu irmão? Tu ainda consegue ser pior, ainda mais irritante do que ele, garoto. Acima de tudo, tu ainda fica aí nesse telefonezinho aí, falando com esses maconheiros da vida aí. Acorda pra vida, sua periquetezinha. Vai pro teu quarto, rala. Você é um babaca! Eu quero que você morra! Se ouvir mais um fio, eu vou te ensinar o que é chorar de verdade. O que nós fizemos de errado, Deus? Meu filho tá agora nas drogas, foi embora de casa. Agora minha filha tá se prostituindo e nos abandonou, Deus. Agora o Senhor levou meu marido. Por que, Deus? Por quê? O que nós fizemos de errado, Ai, meu Deus, por quê? Amém. Quantas pessoas estão assim? Tomara que você morra. Aí quando vai embora, de repente quando você imagina, acontece o pior, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Como é que eu quebro isso, bispo? Apenas com uma oração e os ministros de Deus aqui orando por você? Sim, porque precisa ser quebrado. Mas antes disso, precisa haver o arrependimento. Precisa colocar em ordem. Precisa pedir perdão a Deus pelas palavras que são colocadas. Pode acender tudo. Que são colocadas, que são expostas. Dizer, meu Deus, me perdoe. Eu não tenho falado o que é certo, eu não tenho agido da maneira certa. As minhas palavras estão produzindo morte, não vida. Coisas antigas, de traumas, de coisas que já se passaram, e o tempo todo fica lembrando a mesma coisa, e sempre lançando as palavras, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você fez isso, porque você fez aquilo, e a pessoa nunca vai sair daquilo enquanto você
continuar profetizando, continuar declarando que ela é daquele jeito. Ela nunca vai mudar enquanto você não retirar as suas palavras, você não tirar aquilo que você lançou sobre ela.